A família do meu namorado fingiu ser pobre para me testar. Então eu fingi estar falida e os observei implorar. Eu namorava há 8 meses quando ele finalmente me convidou para conhecer sua família em um jantar de domingo na casa deles. Ele parecia nervoso durante o trajeto, o que achei fofo, considerando o quão confiante ele geralmente era. Só para você saber, minha família é bem simples, disse ele, ajustando o aperto no volante. Não temos muito, mas o que temos, nós compartilhamos. Eu apertei a mão dele e disse que não me importava com nada disso, o que era verdade. O que eu não lhe disse foi que eu já tinha feito minha pesquisa. O LinkedIn é uma coisa maravilhosa. O pai dele, Richard, era dono de 3 concessionárias de carros de luxo em todo o estado. Sua mãe, Dan, fazia parte do conselho de administração de 2 grandes corporações. Sua irmã mais velha, Verônica, era sócia de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. O endereço que ele me deu ficava em Meadowbrook, onde o preço médio de uma casa era de 2,3 milhões. Então, quando paramos em frente a uma casa térrea modesta com a tinta descascando e um gramado mal cuidado em um bairro completamente diferente, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam me testando. Adrian estacionou na entrada da garagem ao lado de um sedã surrado que já tinha visto dias melhores. E notei que a porta da garagem estava fechada, provavelmente escondendo os veículos de luxo que eles realmente dirigiam. É aqui, disse ele. E eu podia ouvir o nervosismo em sua voz. Eu sorri e disse que parecia aconchegante. Depois o segui até a porta da frente. Sua mãe atendeu, vestindo um moletom desbotado e um jeans velho, com o cabelo preso em um simples rabo de cavalo. Você deve ser a Sloan, disse ela, me puxando para um abraço que pareceu calculado. Entre. Desculpe a bagunça. A casa estava decorada como um cenário montado para uma família de classe média em dificuldades. Móveis que não combinavam e que provavelmente foram alugados. Quadros genéricos nas paredes e uma TV que devia ter pelo menos 50 anos, mas eu notei os pequenos detalhes que eles esqueceram. O lenço da Hermès casualmente jogado sobre uma cadeira, a caneta Montblanc na mesa de canto, a marca de bronzeado quase invisível no pulso de Richard, onde um relógio caro costumava ficar. Elogiei a casa, e Diane sorriu, dizendo que moravam ali há 20 anos e que tinha uma boa estrutura, mesmo que precisasse de reformas. O jantar foi servido em pratos lascados com garfos tortos, e eu observei a irmã de Aiden, Verônica, se esforçar para não fazer uma careta ao usar os talheres obviamente baratos. Seu irmão mais novo, Mitchell, não parava de olhar para mim como se estivesse esperando que eu saísse correndo. Richard perguntou o que eu fazia da vida, e eu disse que estava entre empregos no momento, o que não era tecnicamente uma mentira, já que eu havia vendido recentemente minha empresa de marketing por uma quantia de 8 dígitos e estava tirando um tempo de folga. A economia está difícil, disse Richard solidário. Em que área você atuava? Mantive a resposta vaga e disse, marketing digital, fazendo alguns trabalhos freelancer aqui e ali. Diane interveio perguntando se eu tinha feito faculdade, e eu disse que fiz alguns anos, mas tive que trancar por problemas financeiros, o que era completamente falso, mas eu queria ver aonde aquilo ia dar. A família inteira trocou olhares rápidos, como se tivessem acabado de confirmar algo. Mitchell perguntou se eu tinha empréstimos estudantis, e eu disse que ainda estava pagando, o que fez Diane tocar o braço de Adrian com uma expressão preocupada. Isso deve ser estressante, disse ela em um tom que provavelmente deveria soar solidário, mas soou condescendente. Durante todo o jantar, eles continuaram a dar dicas sobre suas supostas dificuldades financeiras. Richard mencionou como os consertos de carros eram caros, embora eu tivesse visto sua postagem no LinkedIn no mês passado sobre a expansão de seu império de concessionárias. Diane falou sobre cortar cupons e comprar em liquidações, apesar da pulseira Love da Cartier que eu vi em uma foto na parede de seu escritório no site da empresa. Verônica reclamou da dívida da faculdade de Direito, o que era hilário considerando que ela se formou há 15 anos e ganhava na casa dos 7 dígitos anualmente. A atuação era quase impressionante em sua coordenação. Depois do jantar, Adrian pediu licença para ajudar a mãe na cozinha, e Richard sugeriu que eu fosse com ele para a varanda dos fundos para tomar um ar. Eu o segui para fora, para um deck que precisava desesperadamente de uma nova camada de verniz, e ele se encostou no corrimão com uma expressão séria. O Adrian realmente se importa com você, ele começou, e eu podia sentir a armação vindo. Nós só queremos ter certeza de que você se importa com ele pelos motivos certos. Eu me fiz de boba e perguntei o que ele queria dizer. Richard disse que Adrian era um bom rapaz com um grande coração, e que eles já o tinham visto se machucar antes por pessoas que estavam mais interessadas no que ele podia oferecer do que em quem ele era. Perguntei se ele estava questionando minhas intenções e Richard assentiu. Nós não somos uma família rica, Sloan. O que você vê é o que temos, e se você está esperando algum tipo de melhora de vida ou apoio financeiro, saiba que isso não é algo que podemos oferecer. Eu o encarei bem nos olhos e disse que estava com o Adrian porque eu amava, não por causa do que havia em sua conta bancária. Richard pareceu satisfeito com a resposta e deu um tapinha no meu ombro antes de voltar para dentro. Fiquei na varanda por 1 minuto, pegando meu celular para enviar uma mensagem para minha assistente. Puxe os detalhes da minha carteira de investimentos, preciso da documentação que mostre que estou falida. Crie um rastro de documentos para empréstimos estudantis, dívidas de cartão de crédito, tudo completo. Faça parecer convincente. Ela respondeu em segundos, dizendo que já estava cuidando disso. Quando voltei para dentro, Diane me puxou de lado para o que eu presumi que seria a versão materna da conversa de Richard, mas não foi pelo motivo que eu esperava. Ela segurou minhas 2 mãos e disse que percebia que eu era uma garota doce, mas precisava ser honesta comigo. Adrian tem grandes sonhos, disse ela cuidadosamente. Ele quer começar seu próprio negócio um dia, comprar uma casa, ter uma família, e essas coisas exigem dinheiro e estabilidade. Eu só quero ter certeza de que vocês dois estão na mesma página sobre como o futuro de vocês pode ser. Eu disse a ela que entendia completamente, e que estava trabalhando duro para me reerguer financeiramente, mas que poderia levar algum tempo. A expressão de Diane mudou para algo que parecia uma mistura de pena e preocupação. Você já pensou no que acontece se as coisas ficarem sérias entre vocês dois? Como você contribuiria para o lar? Eu disse que daria um jeito e que Adrian e eu éramos uma equipe. Nós superaríamos quaisquer desafios juntos. Diane assentiu, mas eu podia ver que ela não estava convencida. Quando Adrian e eu fomos embora naquela noite, ele se desculpou por sua família ser tão intensa. Eles apenas se preocupam, disse ele. O dinheiro sempre foi curto para nós. Então eles ficam na defensiva para garantir
garantir que eu não acabe em uma situação difícil. Eu beijei sua bochecha e disse que entendia. Depois perguntei se poderíamos ficar no meu apartamento naquela noite. Ele concordou. E quando chegamos ao meu modesto apartamento de um quarto em um bairro de classe média, pude vê-lo relaxar. O que ele não sabia era que eu também era dona da cobertura no centro da cidade e de uma casa de praia em Malibu. Mas este apartamento servia ao seu propósito de manter as aparências. Nas 2 semanas seguintes, a família de Adrian intensificou sua encenação de família pobre, enquanto, simultaneamente, investigava meu passado. Mitchell me adicionou nas redes sociais, e eu o vi tirar prints dos meus posts cuidadosamente selecionados mostrando achados de brechó e refeições baratas. Verônica me convidou para almoçar e passou o tempo todo falando sobre como tudo era caro e como ela gostaria de poder comprar coisas melhores. A performance era exaustiva, mas eu entrei no jogo, aparecendo nas reuniões de família com roupas da Target e dirigindo meu carro reserva de 10 anos de idade. Reclamei do meu senhorio ter aumentado o aluguel e mencionei que estava pegando trabalhos extras para fechar as contas. Eu os via trocar olhares satisfeitos, claramente acreditando que o teste deles estava funcionando. Então, o aniversário de Adrienne chegou. Sua família planejou uma pequena festa na casa de campo, e eu apareci com um presente que passei um tempo considerável escolhendo. Era um livro de primeira edição que ele havia mencionado que queria, e me custou $12.000 em um leilão. Mas eu o mandei reencadernar com uma capa barata e disse a ele que o encontrei em um sebo por $20. Ele ficou emocionado, sem ter ideia de seu valor real, e sua família olhou para o presente barato com decepção mal disfarçada. Foi quando Diane me puxou de lado novamente. Sloan, querida, podemos conversar? Ela me levou para a cozinha, onde Verônica e Ed estavam esperando. Os 3 me olharam com expressões sérias, e eu soube que a conversa de verdade estava prestes a acontecer. Richard começou dizendo que todos eles tinham gostado muito de mim nas últimas semanas. Diane acrescentou que podiam ver o quão feliz eu fazia. Então Verônica foi direto ao ponto. Mas estamos preocupados com a dinâmica financeira do relacionamento de vocês. Perguntei o que eles queriam dizer, me fazendo de inocente. Verônica disse que haviam notado que eu estava com dificuldades financeiras, o que era completamente compreensível. Mas eles se preocupavam com como isso afetaria o futuro de Adrian. Ele trabalhou tanto para chegar onde está. Nós simplesmente não queremos vê-lo ser impedido de progredir por ter que sustentar alguém que não pode contribuir igualmente. As palavras pairaram no ar, e eu as deixei. Diane interveio com o que ela provavelmente pensou ser um tom gentil. Não estamos dizendo que você é uma má pessoa, Sloan. Podemos ver que você tem um bom coração. Mas às vezes o amor não é o suficiente. Às vezes, considerações práticas também precisam importar. Perguntei se eles estavam me pedindo para terminar com Adrian. E os 3 trocaram olhares. Estamos pedindo para você pensar no que é melhor para ele, disse Verônica, cuidadosamente. É justo deixá-lo construir um futuro com alguém que será um fardo financeiro? Senti meu maxilar travar, mas mantive a voz firme. Eu lhes disse que entendia suas preocupações, mas que eu éramos adultos que podiam tomar nossas próprias decisões sobre nosso relacionamento. Richard balançou a cabeça e disse: Esperávamos que você fosse razoável sobre isso. Estamos preparados para te dar uma compensação para você ir embora. Ele pegou um envelope e o colocou no balcão entre nós. Há $5.000 aí. Pegue. Diga a Ian que você está se mudando por uma oportunidade de emprego e deixe-o seguir com a vida dele. Eu encarei o envelope. Depois os 3. Diane realmente tinha lágrimas nos olhos, como se odiasse fazer aquilo. Verônica parecia profissional e fria. Ele apenas parecia determinado. Peguei o envelope, abriu e contei o dinheiro enquanto eles observavam. Então eu ri. Começou como uma risadinha, mas se transformou em uma gargalhada genuína que deixou os 3 desconfortáveis. Tem algo engraçado? E perguntou Verônica com um tom ríspido na voz. Peguei meu celular e abri o aplicativo do meu banco, virando a tela para que todos pudessem ver. O saldo mostrava $847.000. E essa é apenas a minha conta corrente pessoal. Vocês querem me pagar $5.000 para deixar o filho de vocês? Eu disse ainda rindo. Eu gastei mais do que isso no presente de aniversário dele. Aquele livro de $20, primeira edição, autenticado, comprado na Sotheby's. A cor sumiu do rosto de Richard agarrou o celular para olhar a tela mais de perto. A boca de Verônica literalmente caiu. Peguei meu celular de volta e abri meu perfil do LinkedIn. O verdadeiro que eu havia escondido de Adrian e sua família. Dawn Whitmore, fundadora e CEO da Catalyst Digital Marketing, vendeu a empresa no ano passado por 8,3 milhões. Atualmente no conselho de administração de 3 empresas da Fortune 500, com um patrimônio líquido de mais de 15 milhões, dependendo do mercado. Eu os observei processar essa informação, seus rostos passando por vários estágios de choque e confusão. Então mostrei as fotos que eu vinha coletando nas últimas semanas. Das concessionárias de Richard, dos cargos de Diane no conselho, da sociedade de Verônica no escritório de advocacia, da casa real deles em Meadowbrook com o Tesla na garagem. Vocês realmente acharam que eu não sabia quem vocês eram? Perguntei, minha voz mais dura agora. Eu fiz minha pesquisa no dia seguinte ao nosso primeiro encontro. Adrian e eu. Eu sabia que vocês estavam me testando desde o momento em que paramos nessa casa alugada. Diane ofegou. Como você? Perguntou Richard incrédulo. Como você sabia que era alugada? Registros de propriedade são públicos. Essa casa pertence a Select Management e está alugada mensalmente desde 6 semanas atrás. Bem na época em que Adrian provavelmente disse a vocês que estava ficando sério com alguém. Virei-me para Diane. Belo toque com o lenço da Hermès, a propósito. Você quase conseguiu parecer uma mãe em dificuldades, mas não conseguiu se comprometer totalmente em esconder todas as suas peças de grife. Verônica foi a primeira a encontrar a voz. Provavelmente por ser advogada e treinada para se recuperar rapidamente. Se você sabia que estávamos te testando, por que entrou no jogo? Eu sorri, e não foi um sorriso amigável. Porque eu queria ver até onde vocês iriam. Eu queria ver se vocês realmente tentariam me pagar para deixar seu filho. E vocês tentaram. Então agora eu sei exatamente quem vocês são. Tirei uma foto do dinheiro no balcão e do envelope. Isso é evidência. A propósito, oferecer dinheiro para terminar um relacionamento poderia ser considerado coação, dependendo de como um bom advogado argumentar. Sorte de vocês. Eu não preciso do dinheiro de vocês, e não estou interessada em processá-los. Estou apenas interessada em assistir vocês explicarem isso para o Adrian. Como se fosse um sinal, Adrian entrou na cozinha me procurando. Ele viu o dinheiro no balcão, viu os rostos de sua família, viu minha expressão. O que está acontecendo? Ele perguntou lentamente. Eu me virei para ele e disse: Sua família acabou de me oferecer $5.000 para terminar com você, porque eles acham que sou uma interesseira que só está com você por dinheiro. O rosto de Adrian ficou pálido. O que, mãe?
Diane começou a gaguejar algo, mas eu a interrompi. Eles estavam me testando, Ed. Esta casa inteira. A encenação de família em dificuldades, tudo isso. Eles queriam ver se eu ficaria, mesmo se eles fossem pobres. E quando eu passei nesse teste, eles decidiram que na verdade eu era pobre demais para você e tentaram me pagar para ir embora. Mostrei a ele meu celular com o aplicativo do banco ainda aberto. Para constar, eu ganho mais em juros por mês do que eles me ofereceram para te deixar. Adrian encarou a tela, depois sua família, e então de volta para mim. Você é rica? Ele perguntou suando atordoado. Eu dei de ombros. Eu vendi minha empresa no ano passado. Tenho tirado um tempo de folga para descobrir o que vem a seguir. Eu não te contei porque queria que você me conhecesse por mim mesma, não como alguém com dinheiro, gesticulei para a família dele. Aparentemente, tivemos a mesma ideia, exceto que a versão deles veio com um esquema de suborno no final. Richard tentou falar. Adrian, nós só estávamos tentando te proteger. Adrian levantou a mão. Vocês fingiram ser pobres. Vocês alugaram uma casa e compraram móveis baratos e criaram toda essa mentira elaborada para testar minha namorada. Mitchell apareceu na porta, provavelmente atraído pela comoção, e observou a cena com os olhos arregalados. Adrian continuou, sua voz ficando mais alta. E então, quando ela passou no seu pequeno teste, quando ela mostrou que ficaria comigo mesmo que não tivéssemos nada, vocês tentaram pagá-la para ir embora porque ela realmente não tinha dinheiro. Verônica interveio. Estávamos pensando no seu futuro. Você merece alguém que possa ser uma parceira igualitária financeiramente. Adrian riu, mas foi um riso amargo. Uma parceira igualitária como você e o papai eram parceiros iguais quando se casaram. Recém-saída da faculdade de Direito, sem ganhar nada enquanto ele construía o negócio dele? Ou o papai deveria ter te pago pra ir embora naquela época? O rosto de Verônica ficou vermelho. Adrian virou-se para a mãe. E você, mãe? Você não me contou como a vovó tentou separar você e o papai porque ele era apenas um vendedor de carros de uma família de classe trabalhadora? Como vocês fugiram para se casar porque ela não conseguia ver além da conta bancária dele pra quem ele era como pessoa? As lágrimas de Diane eram reais agora, mas não do tipo manipulador de antes. Eram lágrimas de vergonha. Adrian pegou minha mão. Nós vamos embora. Não me liguem. Enquanto caminhávamos em direção à porta, Richard gritou. Filho, por favor! Cometemos um erro, mas estávamos tentando cuidar de você. Adrian parou e se virou. Querem cuidar de mim? Então confiem em mim para tomar minhas próprias decisões sobre minha vida e sobre quem eu amo. Não poderia ter exposto o teste de vocês no primeiro dia. Ela poderia ter envergonhado todos vocês. Em vez disso, ela entrou no jogo para ver que tipo de pessoas vocês realmente são. E vocês mostraram a ela. Saímos da casa e entramos no meu carro. Meu carro de verdade que eu havia estacionado na mesma rua. Era uma Mercedes G-Wagon. E Alice ficou olhando para ela. Este é seu? Ele perguntou baixinho. Eu assenti. Eu tenho alguns carros. Este é o meu favorito. Dirigimos em silêncio por um tempo antes de Anne finalmente falar. Eu sinto muito. Eu não tinha ideia de que eles fariam nada disso. Eu estendi a mão e peguei a dele. Eu sei que você não sabia. Se eu pensasse que você estava envolvido, eu teria ido embora na primeira noite. Ele ficou quieto por mais um minuto. Por que você nem me contou sobre seu dinheiro? Parei em um estacionamento para que pudéssemos realmente conversar. Pelo mesmo motivo que sua família fingiu não ter dinheiro. Acho que eu queria saber se você me amava por mim, não pelo que eu poderia comprar ou prover. Já namorei homens suficientes que estavam mais interessados na minha carteira de investimentos do que na minha personalidade. Adrian assentiu lentamente. Eu entendo isso, mas você poderia ter me contado depois que soube que eu não era assim. Eu sorri. Eu estava planejando. Na verdade, eu ia te contar neste fim de semana. Eu queria te levar para minha casa de verdade, te mostrar minha vida, te deixar entrar completamente. Sua família apenas acelerou o cronograma. Adrian olhou para o volante processando tudo. Minha família é muito rica, tipo muito rica mesmo. E eles fingiram ser pobres para te testar. Isso é insano. Eu ri. É definitivamente criativo. A maioria das famílias apenas te interroga durante o jantar ou espiona suas redes sociais. Sua família incorporou o personagem. Adrian perguntou para onde estávamos indo agora, e eu disse que o estava levando para minha cobertura no centro da cidade. Você tem uma cobertura? Ele perguntou, e eu pude ouvir a incredulidade. Eu lhe disse que tinha uma cobertura, uma casa de praia, e o apartamento em que ele estava ficando, que eu mantinha para quando queria me sentir normal. O apartamento é real, assegurei-lhe. Só não é meu único lugar. Quando chegamos ao meu prédio, Adrian ficou quieto no elevador. A cobertura ocupava todo o último andar, e quando entramos, ele apenas ficou na entrada, olhando para as janelas do chão ao teto e a vista da cidade. Este lugar é realmente seu? Ele perguntou, caminhando até as janelas. Tirei meus sapatos e disse que sim. Eu o comprei há 3 anos como um investimento, mas acabou se tornando meu espaço favorito. A luz é incrível. Virou-se para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar bem. É estranho para você me ver processando tudo isso? Eu balancei a cabeça. Eu sabia que teria que te contar eventualmente. Eu só esperava que fosse nos meus termos, não porque sua família forçou a situação. Sentamos no sofá e eu lhe mostrei minha vida real no meu celular, fotos de reuniões do conselho, o anúncio da venda da minha empresa, artigos escritos sobre meu sucesso nos negócios. Você é meio que famosa, disse ele rolando pelos resultados da busca pelo meu nome. Nos círculos de negócios, sim. É por isso que tenho tido o cuidado de manter meu perfil discreto quando não estou trabalhando. Eu queria uma pausa de ser Sloan Whitmore, a CEO, e ser apenas a Sloan que está descobrindo o que quer fazer a seguir. Adrian pousou meu celular e olhou para mim. Eu te amo. A versão freelancer falida e a versão milionária secreta. Eu só queria que minha família não tivesse estragado a maneira como você descobriu. Eu sei. Eu o beijei e disse que sua família não havia estragado nada. Eles na verdade me fizeram um favor. Eu pude ver exatamente o quanto você valoriza o dinheiro. Ou seja, nada. Você me defendeu contra toda a sua família sem saber que eu tinha 1 centavo no bolso. Adrian me puxou para mais perto. Eles vão ligar provavelmente muito. Eles vão querer se desculpar e explicar e dar desculpas. Eu disse a ele que ele poderia lidar com isso como quisesse. Eu não ia lhe dizer como lidar com sua família. Eu diria, no entanto, que se eles quiserem consertar as coisas, deveriam começar com uma autorreflexão genuína sobre por que acharam que era apropriado em primeiro lugar. Adrian concordou. E passamos o resto da noite conversando sobre tudo o que ainda não havíamos compartilhado. Nos dias seguintes, o telefone de Adrian explodiu com ligações e mensagens de sua família. Ele ignorou a maioria delas, mas eventualmente leu algumas das mensagens para mim. Anne havia enviado uma longa mensagem de desculpas, dizendo que estava apavorada com a possibilidade de Anne se machucar novamente e que havia deixado esse medo transformá-la em alguém que ela não reconhecia. Richard enviou uma mensagem mais curta, reconhecendo que eles haviam passado dos limites e pedindo uma chance de consertar as coisas. Verônica, surpreendentemente, enviou o pedido de desculpas mais genuíno. Ela disse que ver Adrian me defender a lembrou de como Richard costumava defender Diane contra a avó deles,
e ela percebeu que eles se tornaram exatamente o que sempre afirmaram odiar. Mitchell enviou uma mensagem dizendo apenas: "Sua namorada é foda, e desculpa por sermos uns babacas." Essa fez Adrian rir. Uma semana após o confronto do jantar de aniversário, Adrian finalmente concordou em se encontrar com seus pais. Ofereci-me para ir com ele, mas ele disse que precisava fazer isso sozinho. Ele ficou fora por 3 horas, e quando voltou para a cobertura, parecia exausto, mas mais leve de alguma forma. "Eles vão fazer terapia", disse ele caindo no sofá. Todos eles juntos. Terapia familiar para trabalhar em seus problemas de confiança e controle. Perguntei como ele se sentia sobre isso e ele disse que era um começo. Eles admitiram que deixaram a riqueza os tornar paranoicos. Eles estavam com tanto medo de que as pessoas me usassem por dinheiro que criaram este teste. E então, quando você passou por não se importar com dinheiro, eles entraram em pânico porque não conseguiam imaginar por que outro motivo alguém estaria com o filho deles. Exceto por ganho financeiro. Sentei-me ao lado dele e ele se apoiou em mim. Mamãe disse algo que ficou na minha cabeça. Ela disse: "Quando você é rico, começa a se perguntar se alguém te amaria se você não tivesse nada." Então, eles criaram um cenário onde não tinham nada para ver se você ficaria. Mas quando você ficou, isso deu um nó na cabeça deles porque a visão de mundo deles dizia que interesseiras só ficam por perto por dinheiro. Apontei que a lógica deles era falha desde o início. Se eu fosse uma interesseira, eu os teria pesquisado primeiro, descoberto que eram ricos e interpretado o papel de alguém que não se importava com dinheiro. O teste deles foi feito para pegar amadores. Adrian riu pela primeira vez desde o jantar de aniversário. "Mas você meio que os pesquisou e interpretou um papel também." Admiti que era justo, mas eu interpretei o papel para ver o verdadeiro caráter deles, não para manipulá-los por dinheiro. Há uma diferença. Cerca de 2 semanas depois, Diane me ligou diretamente. Eu quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ela perguntou se eu estaria disposta a encontrá-la para um café, apenas nós duas. Eu concordei, principalmente porque queria ver se esse pedido de desculpas seria genuíno ou outra manipulação. Nos encontramos em um café tranquilo no centro da cidade, e Diane apareceu parecendo nervosa. Ela abandonou o disfarce de mãe em dificuldades e estava vestida em seu estilo real. "Elegante, caro, discreto. Obrigada por me encontrar", ela começou. "Eu não tinha certeza se você viria." Eu disse a ela que estava curiosa para saber o que ela queria dizer. Diane respirou fundo e disse: "Não vou dar desculpas pelo que fizemos. Foi manipulador e cruel. E nós machucamos tanto você quanto o Adrian." Ela continuou, falando sobre como eles lidaram com várias pessoas ao longo dos anos que tentaram se aproximar de sua família por dinheiro. Isso nos tornou paranoicos e controladores. Paramos de ver as pessoas como indivíduos e começamos a ver todos como uma ameaça em potencial. Eu ouvi sem interromper. Diane disse que a terapia já os estava ajudando a reconhecer os padrões, mas que seria um longo processo para desfazer anos dessa mentalidade. "Não estou pedindo perdão", disse ela. "Estou apenas pedindo uma chance de recomeçar, de realmente conhecer você como a pessoa que você é, não como alguém que estamos testando ou julgando." Eu considerei isso e então lhe fiz uma pergunta. "Se eu realmente estivesse falida, se eu realmente estivesse com dificuldades financeiras e endividada, você estaria sentada aqui se desculpando? Ou ainda acharia que estava certa em tentar me afastar?" Diane ficou em silêncio por um longo momento, e eu apreciei o fato de ela realmente ter pensado sobre isso em vez de me dar uma resposta automática. Eu gostaria de dizer que sim, mas honestamente não sei. A terapia está me ajudando a ver que meu sistema de valores se tornou distorcido. Eu meço o valor das pessoas pelo status financeiro delas sem nem mesmo perceber que estou fazendo isso. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. "Minha sogra fez isso comigo. Ela mediu meu valor pela minha conta bancária e me considerou insuficiente. E eu jurei que nunca seria como ela, mas me tornei exatamente como ela, apenas com uma conta bancária maior para me sentir superior." Eu disse a ela que apreciava a honestidade. "Estou disposta a recomeçar, mas você precisa entender que não vou fingir ser alguém que não sou. Esta sou eu, com dinheiro e tudo." Diane assentiu e disse que entendia. Conversamos por mais 1 hora e no final, senti que estava vendo a verdadeira ela pela primeira vez. Ela me contou sobre crescer na classe média e se casar com Richard, quando ele estava apenas começando sua primeira concessionária. Nós comíamos lamen no jantar mais noites do que consigo contar. Usei as mesmas 3 roupas para trabalhar por 2 anos porque não podíamos comprar mais. E eu era feliz porque estávamos construindo algo juntos. Ela disse que quando o dinheiro finalmente chegou, mudou as coisas de maneiras que eles não esperavam. De repente, todo mundo queria algo de nós. Parentes que não víamos há anos precisavam de empréstimos. Amigos esperavam que pagássemos por tudo. Pessoas que acabávamos de conhecer tinham oportunidades de investimento que não podíamos perder. Eu conseguia entender como isso tornaria alguém paranoico. Mas também apontei que a solução não era testar e manipular as pessoas. A solução é terapia e limites e aprender a confiar no seu próprio julgamento sobre as pessoas. Diane concordou. "É nisso que estamos trabalhando. Só vai levar tempo." Nos meses seguintes, as coisas melhoraram lentamente com a família de... Eles nos convidaram para jantar em sua casa de verdade em Meadowbrook e foi quase cômico vê-los em seu ambiente real. O contraste entre a casa alugada e este lugar era gritante. Cômodos enormes, móveis caros, arte que provavelmente valia mais do que as casas da maioria das pessoas. Verônica se desculpou comigo em particular, dizendo que ela havia sido a mais agressiva em insistir no teste e no pagamento. "Acho que eu estava projetando", ela admitiu. "Eu me casei com meu ex-marido em parte por segurança financeira. E quando esse casamento desmoronou, fiquei convencida de que qualquer um que se importasse com dinheiro era superficial. Mas então percebi que eu era a superficial por reduzir relacionamentos a transações." Mitchell, que ainda estava na faculdade, disse que ver tudo aquilo acontecer o fez repensar como ele abordava os relacionamentos. "Eu estava começando a fazer o que eles faziam, desconfiando dos motivos de todo mundo. Mas ver o quão errados eles estavam sobre você me fez perceber que não se pode viver assim." Richard me chamou de lado durante aquele jantar e disse algo que me surpreendeu. "Adrian nos contou sobre sua empresa, sobre o que você construiu. Eu respeito isso pra caramba. Construir algo do nada e vendê-lo por esse valor exige habilidade de verdade. Ele disse que gostaria que tivessem dedicado tempo para realmente me conhecer em vez de me testar. Nós teríamos descoberto que você é bem-sucedida e determinada, e teríamos ficado emocionados em vez de nos sentirmos ameaçados." Agradeci e disse que esperava que pudéssemos seguir em frente. "Não vou guardar o teste contra vocês para sempre, mas também não vou esquecer que aconteceu. Isso me mostrou quem vocês são sob pressão, e essa é uma informação valiosa." Richard respeitou isso e disse que se esforçaria para me mostrar lados diferentes de quem eles poderiam ser. O relacionamento com a família de Adrian continuou a melhorar gradualmente.
Os jantares em família se tornaram mais confortáveis, e eles começaram a me incluir em grupos de conversa e decisões da família. Diane até me convidou para participar de seu clube do livro, que era cheio de mulheres ricas que realmente gostavam de falar sobre livros em vez de usá-lo como uma sessão de fofoca. Cerca de 6 meses após o incidente do jantar de aniversário, Adrian e eu estávamos jantando na cobertura quando ele ficou sério. Tenho pensado no futuro. Nosso futuro? Eu larguei o garfo e dei a ele toda a minha atenção. Ele disse: ver tudo acontecer com minha família me fez perceber o quanto eu valorizo nosso relacionamento e o quanto confio em você. Você poderia tê-los destruído? Você tinha provas. Você tinha todo o direito de destruir tudo, mas não o fez. Você lhes deu uma chance de aprender e crescer. Eu disse a ele que fiz isso tanto por ele quanto por eles. Eles são sua família. Eu não queria ser o motivo pelo qual você os perdeu. Adrian estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Eu sei que provavelmente é muito cedo e somos jovens e estamos juntos há apenas 1 ano, mas preciso que você saiba que quero passar minha vida com você. Meu coração começou a acelerar e ele rapidamente acrescentou: não estou te pedindo em casamento agora. Sei que precisamos de mais tempo, mas estou te dizendo que é nisso que estou pensando. É onde meu coração está. Eu apertei a mão dele e disse que sentia o mesmo. O teste da sua família acabou sendo um mal que veio para o bem. Eu pude ver você me defender sem hesitação. Pude ver você me escolher em vez da aprovação deles. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Conversamos até tarde da noite sobre como queríamos que nosso futuro fosse. Adrian estava trabalhando no lançamento de seu negócio, e eu estava prestando consultoria para startups enquanto decidia meu próximo grande projeto. Nós dois queríamos construir algo significativo, separadamente e juntos. 1 ano e meio após o teste, Adrian me pediu em casamento. Ele o fez na casa de praia em Malibu, ao pôr do sol, sem nenhuma produção elaborada ou exibição cara. Apenas ele, eu e um anel que ele mesmo desenhou. Quando contamos à família dele, eles ficaram genuinamente felizes. Diane chorou, mas eram lágrimas de alegria dessa vez. Richard me abraçou e me deu as boas-vindas oficialmente à família. Verônica brincou que eu estaria presa a eles agora, e Mitchell perguntou se poderia levar um par ao casamento. O planejamento do casamento foi surpreendentemente sem dramas. Diane se ofereceu para ajudar, mas deixou claro que entendia se eu quisesse fazer do meu jeito. Na verdade, apreciei a opinião dela em certas coisas, e nós nos conectamos durante as degustações de bolo e arranjos de flores. Um dia, enquanto olhávamos os locais, Diane disse algo que ficou comigo. Sou grata por você nos dar uma segunda chance. Muitas pessoas não teriam dado. Eu disse a ela: todo mundo merece a oportunidade de crescer e mudar. Vocês todos agiram por medo e proteção, mesmo que tenham se expressado mal. Eu consigo entender isso, mesmo que não concorde com os métodos. Diane apertou minha mão e disse que eu seria uma ótima adição à família deles. O casamento em si foi lindo. Realizamos em um vinhedo que encontrou um meio termo entre o extravagante e o íntimo. Nossas duas famílias estavam lá e ver a família de Adrian interagir com a minha foi interessante. Meus pais, que eram de classe média alta, mas não ricos como os se deram surpreendentemente bem com eles. Na recepção, Richard fez um discurso que fez todo mundo chorar. Ele falou sobre como quase perdeu o filho por tentar protegê-lo demais, e como eu ensinei a toda a família sobre benevolência e segundas chances. Sloan poderia ter jogado nossos erros na nossa cara para sempre, disse ele olhando diretamente para mim. Em vez disso, ela escolheu nos ver como pessoas falhas tentando ser melhores. Essa é a marca de um caráter de verdade. O discurso de Adrian foi mais curto, mas mais impactante. Ele disse que a melhor coisa que já lhe aconteceu foi conhecer alguém que viu além de seu sobrenome e conta bancária, para a pessoa por trás de tudo. E a parte mais louca é que ela tinha uma conta bancária maior o tempo todo e nunca disse uma palavra. Todos riram e ele continuou. Sloan me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre o que você tem, ou o que pode oferecer. É sobre quem você é e como vocês se apoiam. Agora, com 2 anos de casados, Adrian e eu encontramos nosso ritmo. O negócio dele está prosperando. Meu mais novo empreendimento está decolando e dividimos nosso tempo entre a cobertura e a casa de praia. A família de Adrian se tornou genuinamente maravilhosa de se ter por perto. Eles ainda são ricos e às vezes um pouco sem noção da realidade, mas estão trabalhando nisso. Eles fazem terapia regularmente, e eu os vi se tornarem mais conscientes de seus privilégios e mais generosos com seu tempo e recursos. Diane agora é voluntária em um abrigo para mulheres, ajudando mulheres que estão reconstruindo suas vidas. Richard iniciou um fundo de bolsas de estudo para estudantes universitários de primeira geração. Verônica faz trabalho jurídico pro bono para famílias que lidam com empréstimos predatórios. Está estudando serviço social, querendo ajudar pessoas necessitadas. Às vezes penso naquele primeiro jantar na casa alugada, em como me senti com raiva e magoada ao vê-los me testar. Mas também penso em como aquele teste revelou algo importante. Revelou quem Adam era sob pressão. Revelou quem sua família poderia se tornar quando desafiada. E revelou quem eu era quando me foi dada a escolha entre a vingança e a benevolência. O dinheiro não importou no final. O que importou foi encontrar alguém que me valorizasse por mim mesma e construir uma vida baseada no respeito mútuo e no amor genuíno. Todo o resto era apenas ruído.